Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal. Após deixarem o local em direção à Índia, Cabral, na incerteza se a terra descoberta tratava-se de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para Ilha de Vera Cruz. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, novamente o nome foi alterado para Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. A independência do Brasil ocorreu formalmente a 7 de setembro de 1822 e marcou a definitiva autonomia política e administrativa do país. Olá, começa agora mais um Trocando Ideias, realizado pelo movimento do Ministério Público Democrático. E aproveitando que nós estamos na semana do dia 7 de setembro, o nosso tema de hoje é a independência do Brasil. E quem está presente conosco para falar um pouquinho sobre esse tema, será que a gente é mesmo independente ou não, é o historiador João Paulo Garrido Pimenta, que é professor do Departamento de História da USP. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o João Paulo também é autor desse livro que nós iremos sortear no nosso programa de hoje, O Nascimento Político do Brasil. Então, se você quiser concorrer a este livro, mande um e-mail para a gente no trocandoideias@mpd.org.br. Então, João Paulo, a gente, antes de falar sobre o processo de independência propriamente dito, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da colonização, né? Porque a gente aprende na escola, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, e aí depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo que não é bem assim, a questão dos índios, e como você vê essa questão do ensino nas escolas e depois a própria pessoa vai tendo consciência de que não é bem assim? Eu acho que é um grande problema a distância que infelizmente ainda separa o conhecimento histórico produzido na academia daquele geralmente ensinado nas escolas, veiculado nos livros didáticos. Isso. Felizmente temos espaços como este, né, que permitem uma certa aproximação entre essas duas coisas. No que diz respeito a como se costuma tratar a colonização do Brasil e os equívocos, os mitos que carrega esse tratamento, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu gostaria de começar falando de uma ideia básica. Tudo o que ocorre na colônia, né, é parte da história de Portugal. Não se trata de uma história do Brasil isolada do restante do mundo, mas os portugueses chegaram aqui motivados por um processo de expansão econômica e religiosa. Assim sendo, tudo o que ocorre aqui nos séculos XVI, XVII, XVIII e também no começo do século XIX deveria ser tratado como parte da história de Portugal e também, claro, parte da história europeia em geral, né, junto com as demais colonizações. Assim, é um grande problema, né, nós entendermos, e isso é um equívoco, que o Brasil já nasce, né, prontinho no ano de 1500, com a chegada dos portugueses aqui. Trata-se de um processo de expansão de Portugal. E aí, por exemplo, você acha que as escolas acabam tratando isso de uma maneira muito simplista? E os livros didáticos também? Em geral, sim, né? Lógico que existem exceções, existem professores e professores, escolas e escolas, mas de maneira geral, o nosso ensino médio e também as etapas anteriores no Brasil é muito ruim, não é? Nós temos formação escolar muito deficitária, né? Na parte da grande maioria da população, e o ensino de história não escapa a esse problema, né? Infelizmente, os nossos livros didáticos, eles são de muito baixo nível, com algumas exceções, algumas honrosas exceções. As dificuldades, né, de se aprender e ensinar nas escolas públicas, nas escolas privadas, são muito fortes. E o ensino de história não é diferente. Conosco não é diferente, infelizmente. Agora, João Paulo, algumas pessoas falam que se nós fôssemos colonizados por outro país que não Portugal, a nossa história seria muito diferente, hoje a gente seria um país desenvolvido. Você concorda com isso? De maneira nenhuma, né? Esse é um outro grande mito, né? Que envolve a história da colonização portuguesa do Brasil, né? E que ignora algumas coisas básicas, né?
Se nós tivéssemos sido colônia dos holandeses, por exemplo, se a colonização tivesse prosperado no Nordeste no século XVII, né, talvez nós fôssemos não uma Holanda, né, mas um Suriname, né? Se tivéssemos sido colonizados pela Inglaterra, talvez fôssemos não Estados Unidos, mas um país subdesenvolvido como a Jamaica. Todas as colonizações europeias da mesma época, da Idade Moderna, todas elas foram colonizações de exploração. Todas tiveram o mesmo intuito geral, seja a metrópole Portugal, seja a Espanha, a Holanda, a França ou a Inglaterra. A exploração se fez em todas elas, o uso de mão de obra escrava em todas elas e, claro, os desenvolvimentos posteriores às independências aí mostram que cada história é uma história. E como você falaria um pouco do processo de independência do Brasil? Porque, na verdade, o que você acha que teve estopim, as revoluções não, Inconfidência Mineira, esse tipo de questão, a Revolução Francesa influenciou ou não? Ou você acha que foi um arranjo político, como alguns historiadores gostam de dizer? Em primeiro lugar, devemos tratar a independência como um processo. Não se trata de um acontecimento isolado, não se trata de algo que tenha ocorrido num único dia. Não foi o grito, né? De maneira nenhuma. Né? Todos os acontecimentos que fazem parte desse contexto, eles estão inseridos num processo. Esse processo tem a ver com esses movimentos de contestação à ordem colonial que ocorreram na América Portuguesa já no final do século XVIII, tem a ver não apenas com a Revolução Francesa, mas com a independência das 13 colônias que formou os Estados Unidos, com outras revoluções políticas em curso no mundo ocidental, né? O que há de específico é que um dos elementos, né, que faz com que nós tenhamos sido diferentes, né, é o fato de que a independência do Brasil, ou seja, a separação entre Brasil e Portugal, ela ocorre depois de uma série de movimentos, de revoluções, de movimentos de independência. Os homens que levaram a cabo esse processo, né, que participaram mais ativamente do nosso processo de independência, eles puderam aprender com lições da história recente, né? Com as notícias que circulavam na época, eles sabiam dos acontecimentos, eles tinham lembrança do que tinha ocorrido 20, 30 anos atrás, como a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana de 1798. E assim, todo o processo de independência, ele é marcado, digamos, por um acúmulo, né, de lições, né, que fez com que os homens tomassem certas escolhas em detrimento de outras. Mas nem por isso foi um movimento menos importante. Perfeito. Agora, você acha que quem saiu ganhando com essa independência, quem foi que tirou maior vantagem disso no pós-independência? Costuma-se dizer que o nosso movimento de independência foi uma farsa, foi uma mentira. Na verdade, foi um arranjo, uma negociação entre grupos dirigentes que fizeram acordos para manter a ordem do jeito que estava, né? Isso tem uma certa dose de verdade. Todos os mitos históricos, né, todos os mitos que são construídos em cima da história, a partir da história, eles têm que ter uma dose de verossimilhança, isto é, eles têm que ser passíveis de crença, né? Eles têm que ser Aquela possíveis. História, o ditado de onde a fumaça fogo, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, quer dizer, os mitos não podem ser construídos em cima de versões completamente absurdas. Eles têm que ter algum grau de semelhança com a realidade, eles têm que ter algum grau de possibilidade, né? Nesse mito ocorre isso, né? De fato não houve grandes modificações na estrutura social, né? Mas por outro lado, tratou-se de uma revolução. É uma profunda ruptura na política, na cultura, na forma como os homens pensavam o mundo e desse modo algum tipo de influência na sociedade houve. Por exemplo, né, cria-se a noção de cidadania. Isso é um produto da independência, porque afinal de contas a independência criou começou a criar um Estado nacional com sistema eleitoral representativo, códigos legais próprios, e daí a ideia de representação política em termos de cidadania, de participação de cidadãos no corpo da política. Isso não existia anteriormente. Assim, a escravidão foi mantida, mas as pessoas tinham um tipo de participação, passaram a ter um tipo de participação política que elas não tinham antes. E isso vale para o conjunto da sociedade. Pelo menos agora elas estavam sendo ouvidas, né?
estavam sendo, digamos, representadas de outra maneira, em outro patamar. Né? Não é porque há a manutenção da escravidão que nada ocorreu em termos de sociedade. Né? Então, tivemos, por exemplo, Constituição, tivemos Câmara de Deputados, Senado, a Constituição foi pouco depois, né? Em 24 e a independência em 22. Já tinha essa preocupação de fazer a Constituição e isso não era possível pelo fato de o Brasil ser colônia, então Portugal acabava impedindo, era isso? Mais ou menos. O processo de independência, ele é todo marcado pelo constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? É o surgimento no mundo ocidental da ideia de que as constituições políticas, elas são necessárias como formas de normatizar, de regular, de limitar o poder dos monarcas ou eliminar o poder dos monarcas e normatizar os poderes executivos, no caso de governos republicanos. O Brasil não foi diferente, né? Nós nos tornamos independentes mantendo a monarquia, mas criando uma monarquia constitucional. A Constituição de 24 e mesmo o projeto de Constituição, que já tinha sido elaborado em 1823, né, implicava então uma profunda diferença em termos de política, em termos de participação das pessoas na política, então, João Paulo, em relação aos tempos anteriores. Você responder isso para a gente exatamente, quais foram essas mudanças que a Constituição acabou implicando, mas antes a gente vai fazer uma pausa para um rápido intervalo e voltamos já. Não sai daí que é bem rapidinho. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." E o nosso tema de hoje é a independência do Brasil. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio é o historiador João Paulo Garrido Pimenta, que é professor do Departamento de História da USP. E se você quiser enviar suas sugestões, pautas ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para a gente no trocandideias@mpd.org.br. Inclusive, você pode enviar um e-mail e concorrer a este livro do João Paulo Garrido, que é O Nascimento Político do Brasil. Então envie um e-mail para a gente e esse livro será sorteado no nosso próximo programa. E também, se você quiser enviar um e-mail com alguma dúvida de direito que você tem, algum caso concreto, a gente responde no nosso quadro Entenda Direito. Então, ou mande um e-mail para trocandideias@mpd.org.br, ou então mande uma carta para a gente na Rua Riachuelo, número 217, quinto andar, CEP 010-07000, aqui no centro de São Paulo. Vamos assistir. A Ana pergunta o que acontece quando um político é cassado e quais são as consequências. A cassação existiu até recentemente e se referia também àqueles políticos que perdiam o cargo porque estavam contra o governo central. Isso já não existe mais, a Constituição permite apenas a perda e a suspensão de direitos políticos, mas sempre motivados por o descumprimento da lei, como por exemplo por condenação criminal ou por ato de improbidade administrativa. A primeira consequência dessa condenação é a perda do cargo ou da função pública, além da perda do mandato. E a segunda consequência é a perda do direito de eleger e de ser eleito. E aí já não se trata de perda, mas de suspensão, como define a Constituição. E o prazo é o estabelecido na sentença, de tal modo que sempre se admite a reabilitação depois do decurso desse prazo, como aconteceu com o presidente Collor, por exemplo, que já está de volta à política. A Marli Almeida Cruz pergunta o seguinte: reformei minha casa e alguns móveis que o marceneiro fez vieram com medidas erradas. Ele coloca a culpa na arquiteta, que por sua vez coloca nele a culpa, e contra quem ela deve promover ação, é o que ela pergunta. Na verdade, se
O arquiteto e o marceneiro foram contratados em conjunto, no mesmo contrato, para dividir responsabilidades e incumbências entre eles, ela pode promover ação contra ambos. Agora, se o arquiteto é que ficou incumbido de contratar o marceneiro, é contra ele que deve ser promovida a ação. Em princípio, o arquiteto e o marceneiro são contratados por contratos autônomos, porque as funções são bem definidas. E aí o que nós precisamos verificar para responder à sua pergunta é constatar se quem é que errou, porque aqui quem deve responder pela indenização eventual é quem agiu erroneamente, ou por culpa, ou por dolo, ou por omissão, ou por algum ato, por imprudência, negligência, imperícia. Então, isso está bem definido no contrato, deve estar pelo menos, e é isso que ela deve procurar para saber de quem é a responsabilidade. Se você tiver alguma dúvida, também pode escrever para o programa Trocando Ideias ou mandar um e-mail que a resposta será dada. Bom, espero que as dúvidas de vocês tenham sido esclarecidas e se você tiver alguma dúvida que ainda não falamos aqui no nosso programa, tenha paciência que todas serão respondidas. Bom, João Paulo, nós terminamos o bloco anterior e você falava um pouco dos benefícios que a Constituição, nossa primeira Constituição de 1824, trouxe para o Brasil. Então, gostaria que você terminasse seu raciocínio. Mirela, na verdade, eu não gostaria de tratar exatamente em termos de benefícios, mas sim de profundas transformações. Né? E aí, retomando então aquela ideia de que o movimento de independência foi revolucionário e foi muito importante, porque implicou numa grande modificação na maneira como as pessoas viviam na época, na maneira como se organizava a sociedade, na maneira como se fazia política. Né? Assim como é uma tendência, então, do final do século XVIII e do começo do século XIX, um conjunto de revoluções políticas, né, de movimentos revolucionários, alguns que implicam o fim, né, das colonizações europeias, também há uma tendência esses movimentos serem constitucionalistas, né, ou seja, eles se fazerem com base na reivindicação por cartas ou por constituições, né, que regulem os poderes máximos, né, de cada nação. Isso é muito importante. Nós estávamos, digamos, plenamente antenados com essa tendência mundial quando fizemos a independência. Agora, a pergunta, né, que todo mundo se faz ainda hoje é: será que a gente é realmente um país independente ou não, João Paulo? Então, gostaria de saber a opinião da população na rua a respeito disso. Será que o Brasil é um país independente? Vamos assistir a opinião da população no nosso quadro Fala Povo. Eu não acho que o Brasil seja independente, não. Eu acho que o Brasil depende muito dos países de fora, principalmente dos Estados Unidos. Eu acho que o FMI, governo dos Estados Unidos, não deixa o Brasil pensar por ele mesmo. Eu acho que o governo é muito dependente de quem é países de fora. Eu acho que não. E o porquê, a gente vê aí a nossa dependência de outros países, de outras situações econômicas que sempre influenciam no nosso país, e também nós somos dependentes dos nossos próprios políticos. Olha, o Brasil eu acho que é independente de Portugal, mas não dependente do resto da comunidade, do mundo em si, tá? Eu acho que a gente depende de um monte de coisa de todos os outros países, de todas as outras coisas. E dentro do Brasil nós também não somos independentes. Tudo que você mexe tem 35%, 34% de governo. Um sócio que não te devolve nada. Olha, eu acho que o Brasil, no último século, teve assim, diversos avanços em relação à economia e a desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico, mas isso ainda acho que não foi o suficiente para que a gente possa ser chamado de um país independente, né? Porque um país independente é um país que tem um padrão de desenvolvimento tecnológico suficiente até para exportar essa tecnologia e não depender
exclusivamente de importar essas tecnologias, né? Que na verdade o Brasil, acho que a grande maioria da exportação do país continua sendo aqueles produtos de extração da terra, né? Ou então produtos da agricultura, quer dizer, é uma coisa que vem se mantendo aí ao longo dos séculos, né? E é isso, acho que falta um pouco, falta um longo caminho ainda para o Brasil se tornar um país desenvolvido e que tenha a sua independência econômica. É isso aí. Bom, João Paulo, nós percebemos que a maioria diz que não, né? Então, um mencionou que o país acaba sendo um sócio que não dá nada em troca, outro falou do FMI. Então, as opiniões aqui foram de que nós não somos independentes. Então, gostaria de saber a sua opinião. Acho importante alguns esclarecimentos nesse sentido. A questão ela é muito recorrente, né? Em primeiro lugar, claro que nós somos independentes em relação a Portugal. Nos tornamos independentes. Que foi até o que um entrevistado falou. Claro, então quando falamos da independência do Brasil, aquela ocorrida em 1822, que integra um processo mais amplo, sem dúvida nenhuma nos tornamos independentes. Porque, repito, a colônia era uma parte do Império Português. A colônia não tinha uma vida autônoma, soberana. Assim, conseguimos, né? Isso foi obtido a partir da independência. E ainda hoje existem países que vivem nessa situação de não serem autônomos. Claro, territórios. Sim. Então o Brasil se tornou independente, a independência foi séria. Né? Agora, com a independência do Brasil, né, o Brasil entra num jogo de política internacional, não apenas de política, mas entra num tabuleiro, né, de uma ordem mundial, a qual os estados nacionais que iam se formando no final do século XVIII, sobretudo na primeira metade do século XIX, iam entrando e aí ocupando determinadas posições. Né? E é fundamental, então, nós diferenciarmos. Nos tornamos independentes politicamente em relação a Portugal e, com isso, adentramos a um sistema internacional em condição subalterna. Sim. Estamos ainda nessa condição subalterna. É uma posição muito semelhante à de quase todos os países do continente americano, com exceção, claro, de Canadá e dos Estados Unidos, né? De todos os países do continente africano, que foram se tornando independentes no século XX, né? E de muitos países do continente asiático. Então a nossa independência, lá no século XIX, não significou a nossa colocação no patamar dos países de primeiro mundo, de maneira nenhuma. Né? Adentramos a essa competição internacional no século XIX em condição subalterna. Ainda estamos nessa condição. Somos um país subdesenvolvido dentro desses padrões internacionais, embora alguns prefiram dizer países em desenvolvimento. É a mesma coisa. Terceiro mundo, em desenvolvimento, as denominações são várias. A posição é a mesma, é uma posição secundária. Né? Como país independente, nós nunca nos libertamos dessa condição. O cientista político Humberto Dantas concorda que somos independentes e completa. No que diz respeito às questões políticas, se nós formos olhar para o cenário internacional e para a política e as relações internacionais, é possível sim dizer que o Brasil é um país independente. Nós desde 1822, deixamos a condição de colônia, né, para nos transformarmos numa nação independente perante o cenário internacional, né, criamos regras próprias, fomos governados por representantes eleitos ou nomeados, mas que de uma certa maneira comandavam ou controlavam um país chamado Brasil, uma nação chamada Brasil, né? Tivemos, do ponto de vista jurídico, a implementação de constituições, desde meados do começo do século XIX até hoje fomos regidos por regras, constituições de um país independente. Então é fato e é possível dizer, de uma maneira bastante simples, né, afirmar que o Brasil sim é um país independente. Agora, no que diz respeito à questão dos problemas, né, de dependências em relação a outras nações, e aí a gente teria que entender quais são essas dependências, por exemplo, questões econômicas, questões sociais, questões de valores, etc. Eu acho muito difícil num mundo globalizado
dizer que exista uma nação absolutamente independente do comportamento de todas as outras nações no mundo. Portanto, do ponto de vista de alguns aspectos relacionais, o Brasil é dependente do mundo, assim como todo o mundo depende de si. Né? Então, acho pouco provável que a gente consiga entender que algum país sobreviva de maneira independente no mundo. Já o promotor de justiça, Washington Luiz Lincoln de Assis, discorda e acrescenta. O programa Trocando Ideias indaga se o Brasil é um país realmente independente e por que, ao ensejo da comemoração do 7 de setembro. Pergunta bastante complexa e, sobre diversos aspectos, podemos dizer que o Brasil não é um país independente. Em primeiro lugar, no cenário internacional, o Brasil tem uma posição absolutamente secundária, de nenhuma influência nas políticas internacionais, nem mesmo na América do Sul. De maneira que nós somos meros fornecedores de matéria-prima e commodities. Estamos sempre à mercê dos mercados internacionais e não temos políticas de proteção dos nossos interesses. Também, em diversos aspectos, nós somos absolutamente dependentes de interesses externos e não temos políticas efetivas internas para a salvaguarda dos nossos interesses. No aspecto cultural, por exemplo, nós não temos nenhuma política interna de valorização da nossa cultura e difusão da nossa cultura a nível mundial. Apesar de algumas melhoras no aspecto econômico, com os programas assistencialistas do governo, nós não vemos nenhum planejamento a longo prazo que efetivamente contribua para a redução das desigualdades. Se nós considerarmos que a desigualdade tem sido acentuada no Brasil, tem sido aumentada, apesar de uma suposta melhoria no panorama econômico do Brasil, pelas reservas que tem atualmente, isso não reverteu em nenhum benefício para a maioria da população, a não ser pelos programas assistencialistas. Nesse aspecto, nós podemos dizer que não há nenhum respeito aos direitos individuais e aos direitos fundamentais do cidadão na Constituição. Agora, você acha que isso tem a ver, outro, não sei se mito ou não, aí você que vai me dizer, que as pessoas acabam sempre mencionando, é o fato de que o brasileiro é um país, uma população muito passiva e pacífica também. Então, há poucas revoluções, não tem se conforma, tem um conformismo muito grande, se conforma com todo tipo de situação e, por conta disso, as mudanças são poucas, historicamente. Você concorda com isso? Parcialmente. É difícil nós sermos precisos em que termos brasileiros somos passivos, pacíficos, né, ou não. A nossa independência, costuma-se dizer, foi um movimento pacífico, sem grandes lutas, o que também é um equívoco. Né? Houve luta, houve guerra, houve mortalidade, né, houve resistência. Nem todas as províncias que faziam parte do reino do Brasil, no começo do século XIX, concordaram com a autoridade de Dom Pedro, com a sede do governo imperial no Rio de Janeiro. Houve muita resistência e houve guerra de independência. Algumas até acabaram só reconhecendo a independência depois? Sim, e geralmente na marra, né, graças à intervenção de armadas contratadas por Dom Pedro. Né? O caso do Pará, o caso do Maranhão, Pernambuco, Bahia e também a província Cisplatina, atual Uruguai, que na época fazia parte do Reino do Brasil. Então, essa é uma questão, né, Mirella? E aí temos um mito. Agora, no que diz respeito à nossa condição atual, se somos muito passivos em relação às coisas, aí eu acho que a gente teria que discutir de maneira um pouco mais precisa, né? Por hora, eu diria que, como democracia, nós engatinhamos, né? Talvez isso explique esse caráter aparentemente passivo, por exemplo, em termos de pressão do Estado, né, de luta pelo cumprimento das leis. Né. O Brasil é uma democracia recente, é um Estado nacional que se forma no século XIX, né, e a sua condição de democracia, se é que nós já chegamos a ela, é muito recente. A Constituição
é muito recente também, né, de 88, que prevê um monte de questões e de garantias fundamentais do indivíduo, ela é recente, 88, se a gente for pensar, quase 20 anos ainda é muito pouco. Sim, né? Muito pouco. Assim como é muito difícil, na verdade é impossível, né, nós falarmos numa democracia, de fato, com um país com tanta desigualdade social. São mazelas mais ou menos recentes. São mazelas que poderiam ter sido evitadas ou prevenidas nos primeiros momentos da nossa vida, como um Estado nacional, como uma nação independente lá no século XIX, mas até agora nós não atingimos uma condição que permitisse esse Estado, né? Então eu acho que a desigualdade social, né, que foi sendo acentuada, né, na vida independente do Brasil, ela implica uma séria dificuldade da gente falar em democracia nesse país, não? Agora, você acredita isso ao fato também do crescimento populacional, que foi muito grande durante todos esses anos ou não? Os fatores são muitos, né? Inclusive nós podemos colocar um pouco de responsabilidade na própria colonização, né? Afinal, mantivemos a escravidão até 1888, quando praticamente nenhum país do mundo utilizava esse tipo de força de trabalho, nós ainda mantivemos um regime baseado na escravidão, né? Assim como o fato dessa inserção do Brasil no rol de países independentes no século XIX ter sido feita já numa posição secundária em relação às grandes potências, né? Mas acho que os fatores são muitos, caberia um programa para cada um deles. Perfeito. Eu também quero saber de você a respeito das comemorações, né? Porque a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, comemora o 4 de julho, tem toda aquela... tem filmes sobre isso, tem todo um ritual. E aqui no Brasil, o 7 de setembro, às vezes a gente vê um pouco tímido. Quero saber a sua opinião a respeito, mas antes a gente vai fazer mais uma pausa para um rápido intervalo e voltamos já, não sai daí. Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole e, por isto, recebeu uma nova carta de Portugal, que exigia sua volta imediata. Essas notícias chegaram às suas mãos quando estava em viagem de Santos para São Paulo e, próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Independência do Brasil, esse é o nosso tema de hoje. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho sobre esse tema é o historiador João Paulo Garrido Pimenta, que é professor do Departamento de História da USP. E se você quiser enviar suas sugestões, pautas ou críticas sobre o nosso programa, mande e-mail para a gente no trocandoideias@mpd.org.br. Inclusive, se você enviar um e-mail para a gente, você vai concorrer a este livro do João Paulo, que é O Nascimento Político do Brasil. Então, envie seu e-mail e esse livro será sorteado no nosso próximo programa. Se você quiser, também pode entrar no nosso site, que é www.mpd.org.br. Lá tem todos os detalhes do nosso programa, inclusive os dias e os horários em que vai ao ar. Bom, João Paulo, a gente terminou o bloco anterior e eu queria te fazer a seguinte pergunta sobre as comemorações. Então, será que a gente comemora devidamente o 7 de setembro? Porque a gente vê em outros países, como os Estados Unidos, que comemoram de uma maneira bem espalhafatosa, e o 4 de julho é super comemorado, tem filmes, tem todos aqueles rituais. E como é aqui? Como você vê a nossa comemoração? É interessante, né? Nós brasileiros somos muito antipáticos, né? Às nossas comemorações cívicas, as nossas efemérides, isto é, aquelas datas, né, ligadas à história que são colocadas no calendário como feriados. Pra gente é simplesmente um feriado, né? Acaba sendo isso, um motivo para viajar, né? Claro, sem nenhum ou com pouquíssimo envolvimento, né, com os conteúdos históricos desses feriados. Eu não vejo isso como um problema, né? Cada país, cada nação se relaciona com seus sentimentos nacionais de maneiras próprias, né? Os franceses comemoram efusivamente, né, o seu 14 de julho, né, que é a tomada da Bastilha. Os norte-americanos fazem festas patrióticas muito intensas no seu 4 de julho, né?
Nosso sentimento de brasilidade ele é mobilizado em outros momentos, né? Então nós paramos para torcer todos pela seleção brasileira, né? Isso não é nem melhor nem pior no meu ponto de vista. Cada nação tem a sua maneira de se relacionar com as festividades. Agora, o que eu acho negativo, e aí tem a ver, né, com esse quadro que eu apresentei muito rapidamente aqui, é o nosso desinteresse em geral pela nossa história, né? Pela história. Os brasileiros, eles conhecem muito pouco a história do Brasil, né? Os brasileiros se interessam... Só na escola e aí depois todo mundo esquece, né? Se interessam de maneira muito oficial, ou melhor, de maneira muito formal, só quando isso é exigido em algum momento, né? Salvo, claro, aqueles que querem ser professores ou historiadores, né? Pesquisadores em história. Mas, em geral, a nossa população conhece muito mal a história do Brasil. E por que você acha que isso ocorre? Acho que uma série de fatores, né? Basicamente, o baixo nível da nossa escolaridade, a nossa seguida persistente incompetência de investir para valer em ensino público, né? Nosso mercado editorial de dimensões também Mas pequenas. Olha, se você for pensar, não é só no ensino público. Nas escolas particulares a gente vê esse desinteresse também, né? Claro. Eu digo a falta de investimento em escola pública e não em escola privada, porque existe investimento em escola privada, né? O que não existe é um investimento compatível com a importância estratégica da escola pública para a formação de cidadãos, de uma nação politizada, consciente dos seus direitos. Então eu cobro um investimento das autoridades na escola pública e não na privada, né? Embora, claro, a rede privada seja importante também. O baixo nível, então, dessa escolaridade, né? O nosso mercado editorial de pequenas dimensões, o nosso desinteresse em geral pela leitura. O brasileiro lê muito pouco. Isso é verdade. Né? E geralmente lê coisas rápidas, né? Revistas, coisas muito superficiais. Coisas que não exigem muito muita concentração, né? Muita atenção, algum tempo de dedicação. Acho que tudo isso contribui sensivelmente para o nosso distanciamento em relação ao conhecimento da história, né? Acho isso muito negativo, né? E acho que momentos como esses feriados, são pretextos interessantes para a gente falar um pouco de história do Brasil, né? Estamos aqui para isso, né? A cada feriado, carregando um conteúdo que se reporta à nossa história, fornece um pretexto para que as pessoas parem, pensem um pouquinho nos significados desses feriados. A gente vê muito isso também quando tem a questão do folclore, né? O dia do folclore. Aí as pessoas acabam discutindo um pouco mais sobre esses temas, né? Sim, que tudo seja muito distorcido, muito mitificado, conforme eu já desenvolvi um pouquinho no primeiro bloco. Tudo bem, que seja o ponto de partida para a gente, desconstruindo mitos, falar de uma história em permanente construção, dinâmica, portanto, muito mais interessante, não é? Agora, João Paulo, a gente falava de comemoração e você acha que a gente tem motivos para comemorar? Para comemorar, não, né? Acho que temos motivos para rememorar, né? Aí sim. Cada um desses pontos de comemoração, né, enquanto festividade, eu creio que continuará a ser esvaziado, porque não é muito do brasileiro se ligar nessas coisas, né? Mas tenho certeza de que são momentos para rememorarmos, para conhecer, se informar, discutir alguns assuntos, né, que geralmente não cabem, né, na discussão do dia a dia, assim, nas bobagens que a mídia veicula todo dia, né, nos assuntos mais fugazes e mais superficiais que acabam interessando a maioria das pessoas. Né? Então a gente para, respira, pensa um pouquinho, e isso é muito importante, né? Muito positivo, eu vejo. E sobre se temos ou não motivos para comemorar, o cientista político Humberto Dantas deu sua opinião. Em relação aos nossos problemas, muitos desses problemas são, sem dúvida nenhuma, problemas gerados e que poderiam ser resolvidos por nós mesmos. Então, se existe miséria, pobreza, desigualdade, exclusão, se existem questões de ordem política, de ordem ética e de ordem moral, certamente o Brasil poderia responder e resolver estes problemas internamente. Então, quando a gente pensa em comemorar a independência do país,
Existe uma razão para essa comemoração, que sem dúvida nenhuma é a razão do fato de termos deixado de ser metrópole em 1822, de ser colônia em 1822, né, e passado a ser uma nação independente. Com problemas, indiscutivelmente com problemas. Agora, precisaríamos compreender qual nação não tem problemas. Vivemos uma crise moral enorme, que alguns especialistas inclusive dizem que dura aproximadamente 507 anos, que é a idade que o país tem, e esses problemas seriam resolvidos, de uma certa maneira, com a capacidade de as pessoas compreenderem a sociedade brasileira como algo plural e algo complexo, e não como algo simplesmente voltado para os seus interesses pessoais. Portanto, eu acredito que temos sim motivo para comemorar nossa independência, a independência a Portugal, que vai fazer 200 anos daqui a 15 anos, né? E, sem dúvida nenhuma, como qualquer outra nação, temos problemas, e no nosso caso, problemas profundos que devem ser resolvidos com políticas consistentes e com uma boa relação entre representantes e representados. É importante, nesse momento de comemoração do 7 de setembro, que haja uma reflexão ampla na sociedade civil para que nós possamos fazer diagnósticos dos reais problemas do país e possamos enfrentá-los. Uma questão urgente é a reforma política, que precisa trazer maior controle na eleição dos nossos representantes e na atuação desses representantes nos diversos setores executivos e legislativos. Precisamos de urgentes melhorias em diversas áreas, inclusive do Poder Judiciário, com a maior celeridade e maior efetividade da Justiça. Mas é urgente que haja uma mobilização e uma conscientização para que nós possamos combater a impunidade e a corrupção, que é um dos maiores problemas do país. Somente com o enfrentamento efetivo dessas questões é que nós poderemos obter o que se chama uma independência, uma autonomia, uma emancipação do cidadão dentro do país e, diante disso, possamos levar para o exterior as nossas reivindicações e a nossa participação efetiva no cenário internacional, do qual o Brasil não pode se omitir. Certo, então a gente está terminando o nosso programa de hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e o que você gostaria de deixar de mensagem, então, para a população brasileira nesse 7 de setembro. Eu talvez dedicaria as minhas últimas palavras a reforçar a importância que eu vejo no estudo da nossa história, né, como um pressuposto para que sejamos, então, um país com um nível de participação política melhor, mais elevado, para que possamos avançar em termos de uma democracia que, no meu entender, praticamente não existe nos dias de hoje. Né? O que muita gente acaba comentando é que aos políticos não interessam pessoas inteligentes, que questionam, então uma população politizada, que cobre seus direitos de cidadão. Mas não só aos políticos, né? Também as nossas classes mais endinheiradas, a nossa mídia, com honrosas exceções. Mas nada disso faz parte, né, de um compromisso, né, de todos esses grupos com um desenvolvimento pleno, né, do Brasil enquanto uma nação. Né, então eu agradeço essa oportunidade para, dentro das minhas modestas possibilidades, levantar algum assunto que eu acho relevante, importante e de extrema atualidade, porque a história deve ser pensada sempre numa perspectiva dos nossos interesses atuais. E até, aproveitando que você é professor do Departamento de História da USP, a gente vê assim, até preconceito, né, com as pessoas. O que você vai fazer? Eu vou fazer história. Mas você vai fazer história? Então, você sente isso também? Muito, né? E que ofício, que profissão pode ser mais importante do que a de um professor? Né? O historiador pode ser as duas coisas, né? Tanto um pesquisador quanto um professor. Pode também trabalhar numa série de outras coisas, arquivos, bibliotecas, centros de pesquisa, mas eu realmente não vejo nada mais importante, vejo outras coisas tão importantes quanto, né? Mas nada tão importante quanto o desenvolvimento de uma carreira de professor nesse país tão carente de bons professores, de bom ensino, boa educação. Né? De boa educação. É isso aí. Então tá bom, né? Muito obrigada pela sua presença. Foi um Espero prazer. que a gente tenha contribuído para que a população conhecesse um pouquinho mais a respeito desse nosso processo de independência, né? Legal. E eu agradeço você também pela sua audiência.
Espero você na próxima semana, nesse mesmo horário. Agora você fica com o nosso quadro Opinião com o ator Carlos Messene. Até a próxima semana. A independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Contudo, na época da independência, o povo sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma. A escravidão se manteve. E a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Isto nos mostra que pouca coisa mudou de lá para cá. Embora tenhamos motivos para comemorar quanto à independência, muito ainda temos para melhorar na nossa estrutura. Ainda temos uma elite que se privilegia, uma população que prova que fica à margem dos acontecimentos políticos e econômicos. Uma desigualdade social gritante. Falta de educação, saúde, segurança, esporte, lazer, cultura para toda a população. Ainda somos um país que não dá dignidade ao seu povo e não respeita seu povo. Não garante os direitos fundamentais da pessoa humana prevista em nossa Constituição Federal. Constituição esta considerada cidadã. Devemos aproveitar o 7 de setembro para refletir. Para onde queremos levar nosso país? Qual o nosso papel nessa história? Há muitos anos que ouvimos que o Brasil é um país do futuro, mas esse futuro nunca chega. Não devemos deixar para o futuro o que podemos fazer hoje. Vamos transformar o nosso país agora. Faça você também a sua parte.